Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória. Estamos aqui nos retornando às nossas gravações aqui, para a glória de Deus, estamos dando continuidade. Deus tem nos preparado esta oportunidade de estarmos gravando novamente as mensagens lá para o YouTube, canal PR Horácio Vaz. Vamos a uma palavra aqui da parte de Deus. Eu orando a Deus, pedindo direção, o Senhor me deu a graça de estar ministrando aqui no livro do profeta Tiago, o nosso irmão Tiago, esse moço que é uma referência para nós. Eu estarei gravando uma sequência de mensagem aqui pelo livro de Tiago. Capítulo 1 é a mensagem que nós vamos dar início hoje. Aleluia. Eu quero, com grande satisfação, agradecer a todos os irmãos que têm orado por nós. Agradecer também o nosso irmão pastor Gilson de Oliveira, que tem nos dado apoio nestas gravações, que tem nos patrocinado, tudo para a glória de Deus. A gente sozinho não consegue fazer nada, mas Deus prepara tudo. Deus prepara a mesa no deserto. E vamos à sequência do estudo aqui do livro de Tiago, capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, ele o saúda. E eu digo amém para esta palavra. E mediante essa palavra, meus irmãos, eu quero orar com você. Coloca sua mão no coração aí e ore comigo. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos gratos, Senhor, pela esta oportunidade que o Senhor tem preparado para todos nós. Estamos aqui para fazer o teu querer, Senhor. Para nós temos esta graça do Senhor para ministrarmos essa palavra, Senhor. Nos dá inspiração, porque somente o Senhor pode nos dar inspiração, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro neste momento, Pai. Quero pedir a bênção sobre aquelas famílias, aqueles irmãos que estão um tanto dispersos, que estão afastados, que estão indecisos, Senhor. Que esta palavra possa ir ao encontro de cada um deles, ó Pai. E teu nome seja glorificado. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço, Pai. Amém. Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando, meu irmão. Nós vemos que a carta de Tiago aqui para nossa meditação, para nossa reflexão, é muito importante, irmão, esse livro de Tiago, essa carta do apóstolo Tiago. E é com prazer que a gente vai esboçar aqui esta palavra de Deus. Não é aquela mensagem tão eloquente, mas é uma mensagem para você refletir, para você pensar no dia a dia, no seu ministério, na sua família. Porque o livro de Tiago, irmão, ele começa um estudo de uma profundidade imensa. A gente, como ser humano, a gente é limitado até para entender muita coisa na Bíblia. Somente de joelho no chão, somente pedindo a misericórdia de Deus, pedindo esclarecimento do alto céu, porque somente o Senhor, Ele pode nos orientar, Ele pode nos ajudar nesta tarefa tão árdua que nós foi incumbido de transmitir esta palavra. Nós estudamos, nós praticamos, nós testemunhamos, mas não tem sido fácil, meus irmãos. E este livro do nosso irmão Timóteo é como a Bíblia diz claramente: começar o estudo da palavra de Deus em qualquer livro
ou seja, qualquer estudo de qualquer livro dentro da Bíblia. É como nós fazemos uma viagem. Se refletindo bem, como nós fazemos uma viagem. E para nós fazermos uma viagem, nós temos que decidir antes para onde vamos e o que devemos esperar nesta viagem. E o que devemos ver também nesta viagem. Então a meditação da palavra é como uma viagem. É você meditar na palavra de Deus no mundo espiritual. É uma viagem, irmão. E só entende isso quem é espiritual. Porque a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum. Ela não é um livro corriqueiro, não. Ela é um livro sagrado. É a palavra de Deus. E para nós conseguirmos a entender, é como se fosse uma viagem. Nós temos que se preparar para a viagem. Para onde vamos, para onde passamos e o que nos espera nesta viagem. E eu tenho essa experiência porque já viajei muito. Na minha vida missionária eu já viajei muito, irmãos. E encontrei muitas coisas difíceis nessas viagens. Passamos muitos momentos difíceis nessas viagens. E assim é a palavra de Deus. Nós vamos encontrar altos e baixos. Vamos encontrar momentos de alegria, mas vamos encontrar momentos também que temos que chorar. Porque numa viagem pode aparecer alguma surpresa. E muita surpresa dessas não será agradável aos nossos olhos. Mas quando nós permanecemos nesta caminhada, nesta viagem, com o Senhor nosso Deus, com o Espírito Santo nas nossas vidas, a viagem, por mais difícil que seja, ela se torna fértil, ela se torna alegre e ela se torna segura. A carta de Tiago é um livro prático. Esse livro é considerado um livro de provérbio do Novo Testamento. É um livro que traz poesias exortativas, poesias alegres, mas também traz repreensão e também traz exortação para nossas vidas. E é necessário nós passarmos por isso em nossas viagens espirituais. Muitas pessoas não gostam de passar por esses momentos, mas é necessário passar para o nosso amadurecimento. Nós vamos observar no decorrer das gravações dessa carta de Tiago. Nós vamos ver para quem ele escreveu, aonde foi que ele escreveu, tá certo? Então observe e me acompanhe aí pelo canal, são mensagens temáticas. E o tema aqui é Tiago, o nosso irmão Tiago. Então, como eu disse aqui, a carta de Tiago é um livro prático e esse livro é considerado como livro de provérbio no Novo Testamento. Tiago é mais pregador do que escritor. Você conhece alguém assim? Eu, por exemplo, sou mais pregador do que escritor também. Deus tem me dado essa graça do discipulado. Então eu sou mais pregador do que escritor. E como se ele nos agradasse pela lâmpada, fitasse os olhos em nós e falasse conosco algo urgente. Um dos grandes problemas que a igreja está enfrentando era colocar em prática aquilo que eles professavam. Isso lá já no tempo de Tiago. A cultura da época lá já não era fácil para administrar. Aleluia. Esse também é o problema da igreja contemporânea. Aleluia. E daí a pertinência e a urgência de estudarmos e pregarmos o livro de Tiago. Aleluia. E eu acho esse livro muito lindo porque ele nos traz esse esboço maravilhoso. Esse esboço que nos enriquece dentro da palavra.
Por exemplo, Tiago, ele observa aqui para nossas vidas, ele destaca aqui para nós 3 itens importantes nessa carta dele. A leitura que eu fiz aqui, no capítulo 1, diz que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve para quem? Para as 12 tribos lá de Israel, os judeus, que contemplaram na época lá o mártir de Estevão, e pela perseguição eles se dispersaram. E Tiago, como seu ministério fértil, grande lá em Jerusalém, ele escreve isto. E o primeiro tópico aqui, ele escreve para encorajar aqueles crentes judeus que estavam dispersos e que enfrentavam várias provações e que punhavam a sua fé em prova. Meus irmãos, não é fácil você passar por provações, mas nós temos que glorificar a Deus que antes de nós, muitos dos nossos irmãos já passaram provações para que nós possamos estar aqui hoje. Então, se você está passando por provações, meu irmão, alegra, descansa no Senhor, porque lá atrás alguém já passou provação por nós, para nós estarmos aqui hoje. Aliás, nós não éramos nem dignos de estar aqui, né? Mas Jesus passou pela cruz, pela pior morte da época, para que eu e você estivéssemos aqui para adorá-lo, para saber que só Ele, a quem podemos socorrer. Aleluia. Então, primeiro, Tiago escreve essa carta para encorajar aqueles crentes judeus que estavam enfrentando lá várias provações e punhando a sua fé em prova. Não é fácil não, meu irmão. E segundo, ele escreve aí para corrigir aqueles irmãos que estavam dispersos. Não são todas as pessoas que aceitam correção. Não são todas. Mas esses irmãos judeus já eram crentes em Jesus Cristo. Já eram crentes no Senhor. Então eles criam no Senhor. Mas ninguém ou poucas pessoas gostam de ser corrigido. É muito fácil você até corrigir alguém. Mas quando o Senhor nos corrige, muitas vezes não queremos aceitar. Mas é necessário sermos lapidados. Quando a Bíblia diz que nós somos como ouro de Ofir, você nem imagina o processo de um ouro de Ofir. A lapidação que passa um ouro de Ofir para ele ter a beleza que tem e o brilho que tem. Assim somos nós. Então, segundo, ele escreve para corrigir muitas coisas errôneas que estavam acontecendo no meio deles. Muitas crenças. O judaísmo imperava na época. Os falsos, os libertinos. Enfim, ele corrige. Primeiro, ele encoraja. E segundo, ele corrige a respeito da natureza da fé. A fé salvifica. Então, somente através da fé. Mas muitas das vezes, para nós não sairmos fora da nossa linhagem, da nossa viagem, é necessário nós sermos encorajados e sermos também corrigidos. Quantas pessoas que eu conheço que ele aceita tudo, mas quando chega na hora da correção, você não conta com ele mais não. Que ele gosta de tudo, menos a correção.
E se você não for corrigido, você também não vai ser encorajado. Então é necessário ser um processo da nossa viagem espiritual, da caminhada com Jesus Cristo. Temos que ser corrigidos. E Tiago escreve para correção deles, a respeito da natureza da fé. A fé salvifica. E terceiro aqui, para nós darmos continuidade, ele também escreve para instruí-lo. Olha que coisa linda. Primeiro, ele encoraja. Segundo, ele corrige. E terceiro, ele instrui. Como é bom a gente ser instruído por alguém que tem o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do conhecimento. Nós temos que ter a hombridade nas nossas vidas, meus irmãos, para reconhecermos que somos limitados, que necessitamos de ajuda de alguém mais sábio do que nós. E sempre vai ter alguém mais sábio do que nós. Nunca seremos o dono da verdade, nunca sabemos quase nada. Tudo que sabemos é pela fé, pela coragem, pela correção e pela instrução. Se eu estou aqui, meus irmãos, porque fui bem instruído. E aquele que é bem instruído, não é qualquer vento, não é qualquer tempestade, não é qualquer olhar feio que vai desencorajá-lo, não. Pelo contrário, vai encorajá-lo ainda mais a prosseguir na sua viagem. Eu disse aqui no esboço que essa carta é como uma viagem. Você vai encontrar paisagens bonitas na viagem, alegria, mas você vai encontrar também tempestades nessa viagem. Você vai encontrar nessa viagem lugar de sequidão. O que é sequidão para você? Sequidão, para mim, é quando você chega numa viagem, você se apresenta e alguém vira as costas e comenta de você. Da onde que apareceu isto? Isto é um deserto de sequidão, irmão. Coisa mais difícil para o ser humano, principalmente para o cristão, quando alguém vira as costas para ele. Mas eu quero lhe informar uma coisa da parte de Deus nesta tarde. Quando alguém vira as costas para nós, o Senhor Jesus Cristo, através do seu mensageiro, chega para você e abre uma grande porta para você passar cantando o hino da vitória. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer, possa te encorajar, mas você também possa ter a hombridade de ser corrigido, meu irmão. Quando alguém é corrigido, com certeza ele é obediente. E quem é obediente busca para si instrução. Coisa linda é você conversar com uma pessoa mais instruída do que você. Mais instruída. Quando a gente anda com alguém mais instruído, ele se torna uma referência para nossas vidas. Quando, na minha juventude, o meu primeiro pastor, homem simples, mas com a sabedoria esplêndida da parte de Deus. E ele dizia para nós ainda adolescentes na nossa juventude, ele dizia para nós: nunca ande com alguém menos crente que você. Se você quer prosperidade na sua vida, na sua jornada, na sua viagem espiritual, ande sempre com alguém mais espiritual do que você. Porque esse alguém mais espiritual vai te encorajar. Esse alguém mais espiritual vai ajudar você
a se corrigir, a se policiar. Porque nós somos falhos, irmão. E muitas das vezes temos que ter essa humildade de ser corrigido por alguém mais experiente do que nós. Temos que ser exortados, porque somos cheios de falha. E nessa jornada, nesta viagem, se você vacilar, você sai para o acostamento. É como se tivesse com o seu veículo lá na rodovia. Você está na rodovia plena, bonita, gostosa de dirigir, né? Mas sai pelo acostamento para você ver o que é que acontece. E tem local que nem acostamento tem. Você está entendendo o que Deus está revelando para nós? É necessário nós firmarmos nesta viagem, bem instruído, bem encorajado e bem corrigido. Era essa a finalidade do nosso irmão pastor Tiago, escrevendo isso para os leitores, concernente ao resultado prático da sua fé, na vida de retidão e nas boas obras. O que eu quero dizer com boas obras, meu irmão? Que nesta viagem, como referente a esta carta, você tem que ter boas obras. O que é boas obras? Boas obras é quando o seu testemunho está falando maior do que suas próprias palavras. Não adianta ser eu sou cristão, sou conhecedor, sou até próspero. Amém por isso, meu irmão. Mas quando fala de encorajar você, você foge. Quando Deus usa alguém para corrigi-lo, porque você e eu somos falhos. E temos que ser corrigidos, temos que ter essa humildade de nos humilharmos e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E este era o objetivo do nosso irmão Tiago, instruir o leitor lá, concernente aos resultados práticos da sua fé, na vida de retidão e nas boas obras. Mas que o Senhor possa continuar, meus irmãos, nos ajudando nesta viagem. O tema central aqui é Tiago. Esse moço de personalidade forte. Eu gosto muito de ler, de praticar essa carta do apóstolo Tiago. Tiago, ele refere aqui sobre o nascimento e o crescimento e a maturidade do cristão. Olha que não é fácil não, meu irmão. Você imagina lá na época dele, na cultura da época, esses irmãos dispersos, porque foram perseguidos a partir dali, da morte de Estevão. Por quê? O judaísmo já imperava naquela época. E eles dispersaram. E o que Tiago está referindo a eles? Olha, vocês já nasceram. Vocês já cresceram. Agora vocês precisam de maturidade. E a maturidade vem através das provas, meu irmão. Está aqui no texto e sobre texto da palavra. E no contexto também. A maturidade cristã, ela só vem através das provas. E pela paciência recebemos a coroa. Olha como é que não é fácil não, meu irmão. Quantas pessoas que você conhece que começaram bem e pararam pelo meio do caminho ou não terminaram bem? Eu conheço várias pessoas.
começaram comigo, na minha época de juventude, uns já estão na glória, e outros não querem nem ouvir falar mais do nosso Jesus. Então você veja bem que você vai indo tudo bem. Quando está tudo bem, é muito fácil, meu irmão. Eu quero ver na hora da prova. Na hora da prova que você vai conhecer quem é o cristão. Através da prova e pela paciência que recebemos a coroa. E esta foi a primeira ênfase de Tiago, e sobre o novo nascimento. Novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram. E Paulo vai mais profundamente ainda, apóstolo Paulo, dizendo que nós somos meninos. Quando aceitamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho esse transformativo, pelo menos para mim, foi transformativo e está sendo transformativo. Que eu venho de uma família dificultosa, uma família difícil, catolicista, até dentro da água, mas Jesus me achou, mudou a minha história, mudou a minha vida e quer mudar a sua vida também. Pratique a palavra, leia a palavra, busque encorajamento através da palavra. O salmista Davi diz que é a tua palavra que nos sustenta na hora da aflição. Então você veja que a vida do cristão não é mar de rosa mesmo, não. Hoje eu posso entender e compreender por que aqueles nossos irmãos foram dispersos e estavam com medo. Porque a perseguição nos amedronta mesmo. Se você não tiver a unção de Deus, se você não tiver encorajamento de Deus, se você não tiver correção da parte de Deus e não tiver instrução da parte de Deus, você para no meio do caminho. Porque na viagem, aquilo que eu disse, você vai encontrar tempestade, você vai encontrar bancos de areia, e às vezes a areia até movediça, né? Mas nunca esqueça que enquanto você está andando por baixo, a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida, te guardando, te livrando de muita coisa. É o Senhor que nos guarda dessas tentações. Por onde quer que formos, se não for ao Senhor nos guardar, o que seria de nós? O que seria de nós? Embora a velha natureza permanece ativa de nós. O velho Adão ainda, de vez em quando, quer ressuscitar aí na vida de alguém, né? Então nós estamos sujeitos, porque somos ser humano. Não estamos livres de pecado, não, estamos na terra. Mas Jesus tem bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então precisamos buscar esse ânimo através de encorajamento do Espírito Santo nas nossas vidas, através da palavra. Porque somente a palavra pode nos sustentar na hora da aflição, meu irmão. Na hora da aflição, abra a Bíblia, busque a palavra e você vai ter a resposta para Deus. Aleluia! Então, a velha natureza, ela vai estar sempre presente. Se não for a graça do Espírito Santo, se não for a inspiração de Deus a nos encorajar, a nos corrigir e para nós instruir, nós corremos risco. Você lembra do Salmo 124? Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Alguém, se pudesse, nos engoliria vivo. Mas Deus tem nos guardado. Deus tem nos poupado, meus irmãos. Aleluia. Oxalá que esta palavra possa
através destas gravações aqui, possa chegar ao seu coração e você refletir esta palavra. Eu sei que não tem sido fácil. Estamos vivendo num mundo transitório de tantas ocorrências. E às vezes ficamos perplexos com o cristianismo que vivemos. Mas nunca esqueça, Jesus sempre foi o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tiago traz esse encorajamento não só para os judeus, mas para nossas vidas aqui, que nos praticamos, que nos espelhamos na palavra, que buscamos a palavra. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso, irmão, porque a gente vem nessa jornada de longos anos. Sabemos que a caminhada, a viagem, do meio para o final, ela se torna mais cansativa, mais exaustiva. Não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, meu jovem, não sei, momento difícil, mas não esqueça que a palavra de Deus é que nos sustenta na hora da aflição. Salmo 119, versículo 49 e 50. É a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos encoraja. É a palavra de Deus que nos corrige. E é a palavra de Deus que nos instrui. Timóteo, ele foi enfático lá para os irmãos. Embora a natureza velha ainda permanecia ativada no meio deles. Aleluia. Mas eu fico feliz porque nosso Deus, Ele sempre nos dá um novo nascimento pela sua palavra. Aleluia. E segunda ênfase sobre o crescimento espiritual. Nós crescemos pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, irmãos. É uma referência bíblica conhecida de todos nós. Aleluia. Nós crescemos pelo ouvir da sua palavra. Receber a palavra e obedecer a palavra. E a terceira ênfase aqui é sobre a maturidade cristã. Precisamos ter maturidade, irmão. Maturidade é aquilo que nós conseguimos, não é da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia, não. Maturidade você consegue gradativamente, lutando, talvez 1, 2 ou 3 vezes por dia, para derrubar o gigante. Mas que você venha adquirir força para não desistir desta batalha. Porque o fim já está bem próximo. Mas temos que estar encorajados aqui na palavra. Temos que ser corrigidos. E temos que ser instruídos. Porque o cristão, a vida do cristão cotidiana do dia a dia, é como uma planta natural. Se você quer aquela planta bonita, você tem que regar ela pelo menos umas 3 vezes por semana. Então não deixe de frequentar a sua congregação, culto de ensino, escola dominical pela manhã no domingo, a EDB. Aleluia. São estudos que nos traz fertilidade, crescimento espiritual, segurança, correção. Pela misericórdia de Deus, a gente ministra a aula da escola dominical pelos domingos. São vários professores e eu sou um deles. E às vezes o aluno diz para mim: como é que o senhor consegue
estar até aqui na presença de Deus? Como é que o senhor consegue estar pregando e ensinando ainda nessa idade? Eu disse para ele: meu irmão, o dia que eu conseguir o segredo eu te conto para você. Porque não é fácil. É como eu tenho dito. Timóteo, ele escreve que ele quer o bem-estar da igreja em Jerusalém. Igreja essa que ele pastoreava, que ele apacentava. Então nós só queremos o bem do nosso próximo. Queremos o bem da igreja. Mas não tem sido fácil nesses últimos dias. Pastorear uma igreja não é tarefa fácil. Não é, não. Eu imagino quantos pastores estão nesse momento aí enfermos, porque estão com as suas saúdes debilitadas, porque se preocupam muito com o povo e esquece dele, esquece da sua família. Não faça isso não, meu irmão. Se você está ouvindo essa mensagem aqui da epístola, da carta a Tiago, reflita sobre isso. Primeiro, ame a Deus de todo o teu coração. E segundo, a sua família, meu irmão. Não despreze, não deixe a sua família pela igreja, não. Busque a Deus, que Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma resposta. Deus vai te encorajar para você instruir. Porque a maior dávida de Deus na terra ainda se chama família. E não existe igreja sem família. Se a família estiver bem, a igreja vai bem. Porque somos um só em Cristo Jesus. Então aproveite esta mensagem aí, nessas notável desenvolvimento característico da verdadeira maturidade cristã. E uma das primeiras maturidades cristãs aqui, que está aqui dentro do esboço, aqui que Tiago observa muito, é o controle da língua. Está em Tiago 1,26. Esse membro do nosso corpo, irmão, esse é terrível. A Bíblia diz que nós não vigiarmos com esse membro. Esse membro, nós usamos ele para abençoar e também para amaldiçoar. A nossa língua, irmão, tem que ser controlada. E o segundo tópico aqui também observa o cuidado, ou ter cuidado com as pessoas necessitadas, com a sua pureza pessoal. Quando se fala de pureza pessoal, é um aspecto em geral, irmão. Você não pode apresentar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Que transformação é essa? Que evangelho é esse que você não vê transformação? Eu sei que não é fácil estar ministrando um estudo como este, uma reflexão dessa na palavra. Mas hoje, século 21, você não sabe quem é quem. Você não sabe discernir quem é cristão e quem não é cristão. Aleluia. Porque não tem cuidado com a sua pureza pessoal, com a sua presença. Meu irmão, você vai apresentar ao seu Deus, o teu Criador. Olha que privilégio. Procure se apresentar com um obreiro, com uma obreira, com um jovem transformado do velho para o novo, transformado da água para o vinho. Aquele velho homem triste, aborrecido, ficou lá no passado. Hoje tu és nova criatura. Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, continue te corrigindo, te encorajando, te instruindo, meu irmão, para que nós possamos caminhar. Eu vou dar uma pausa aqui e logo em seguida a gente dá sequência aqui no livro de Tiago. Tá bom, meu irmão?
Deus abençoe. Fica aí na presença de Deus. Que a graça do Senhor permaneça na sua vida, na sua família e no seu ministério. Daremos sequência logo em seguida. Deus abençoe.